Graças a Deus, queridos irmãos, estamos aqui em mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente aos vossos corações, que ao término desse estudo nós possamos ter aprendido mais um pouco com a palavra do nosso Deus. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração para que ele fale profundamente, que o Senhor fale ao seu coração, que você possa colocar em prática os ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Vamos iniciar orando, pedindo a Deus para iluminar os corações. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por tão grande amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E agora, Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale, Senhor, profundamente aos corações através desse estudo, Senhor. Que as palavras, Pai, que saírem da tua santa palavra venham, Pai, penetrar nos corações, trazendo transformação. E tudo isso somente para a glória e louvor do teu nome. Te peço tudo isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Bom, semana passada estudamos lá do primeiro estudo. No primeiro estudo, nós falamos sobre o panorama da Epístola aos Filipenses. É a epístola que nós estamos estudando, tá? Expositivamente, por blocos. E primeiro nós falamos no estudo 1 sobre o panorama da Epístola aos Filipenses. Se você ainda não viu, vai lá no YouTube ou agora mesmo no Face e veja lá os estudos anteriores. Então, o estudo 1 sobre Filipenses, falamos sobre o panorama da Epístola. Semana passada foi o estudo de número 2, falamos sobre a alegria do lugar em que estamos. E hoje nós iremos falar sobre a alegria com quem convivemos. Não podemos esquecer que a epístola de Paulo aos Filipenses é a epístola da alegria. É a epístola que ele mais fala de alegria. Lembrando que ele estava preso. Paulo estava preso, é uma das cartas da prisão. Ele estava preso e ele fala sobre a alegria. Então, semana passada falamos sobre a alegria no lugar em que estamos. Eu lembro que eu fiz a pergunta: você está alegre onde você está? Você se sente alegre onde você está? E hoje nós iremos falar sobre a alegria com quem convivemos. E o texto de hoje começa do capítulo 1 de Filipenses, do verso 27, até ao verso 30 do capítulo 2. Então faremos a leitura do capítulo 1, verso 27, até o verso 30 do capítulo 2. Tá bom? Pegaremos o finalzinho do capítulo 1 e faremos a leitura de todo o capítulo 2. Então, te convido a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, faz a leitura a partir do capítulo 1, verso 27, até o verso 30 do capítulo 2. Ok? Então, vamos começar. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido de vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Palavra do Senhor. Então, o estudo de hoje tem por título A Alegria com Quem Vivemos. O nosso estudo é expositivo da carta de Paulo aos Filipenses. Então, a gente dá uma olhada aqui nesse trecho de Filipenses capítulo 1, 27 até o último versículo que nós lemos, de 2:30. Paulo está muito preocupado com o quê? Com os relacionamentos humanos. Não sei se deu para os irmãos perceberem a preocupação de Paulo, que é toda com o relacionamento entre os irmãos. É tanto que ele, no versículo 27, capítulo 1, fala o quê? Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. E depois, lá no verso 2 do capítulo 2, aí fala o quê? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não há dúvida de que a nossa alegria depende muito dos nossos relacionamentos com o povo com quem vivemos. No âmbito geral, podemos falar que a nossa alegria depende muito dos nossos relacionamentos familiares, dos nossos relacionamentos no nosso seio de trabalho, onde nós trabalhamos, no meio da nossa roda de amigos, na faculdade. Então, quando nós estamos rodeados de pessoas que nos alegram o coração, nós nos sentimos bem.
nós nos sentimos bem. Se aquela pessoa nos faz bem, nos sentimos alegres. Então a nossa alegria, sem dúvida nenhuma, ela depende muito dos nossos relacionamentos com quem nós vivemos. E no âmbito da igreja não é diferente. Não é diferente. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, não, porque o meu alvo é Cristo, eu não posso olhar para o meu irmão. Claro, sempre nosso alvo será Cristo Jesus. Sempre será Cristo Jesus. Mas não podemos nos esquecer que o Senhor nos salvou, mas nos salvou para vivermos em comunidade. Vivermos juntos. Então, aquelas pessoas com quem nós vivenciamos o nosso dia a dia, o nosso culto, o nosso encontro semanal, também tem que ter um momento de alegria, tem que nos fazer bem. E Paulo, ele fala isso porque, com certeza, na igreja de Filipe, lá de Filipenses, na igreja de Filipe, tinha problemas de relacionamento. Não podemos negar que, independente da denominação, da igreja, independente da região do mundo, sempre vai haver o quê? Divisões na igreja, panelinha, atrito entre os irmãos. Mas o que nós devemos aprender é como lidar com isso. Como lidar com isso? Porque às vezes nós julgamos o irmão. Falamos A, ou B, ou C, faz panelinha, vive desse jeito. Mas eu não tenho que me preocupar com A, com B ou C. Quero saber eu. Como eu tenho me portado dentro da casa do Senhor. Eu tenho feito parte disso? Eu tenho contribuído para que haja mais isso? Ou eu tenho contribuído para que não haja isso? Existe aquela história de, não, aqui tem panela, mas a tampa está aberta. Independente se a tampa estiver aberta, é panela. É panela. Então devemos criar um ambiente que todos os membros da nossa igreja, independente da denominação, você que esteja nos assistindo, criar um ambiente que todos os membros se sintam verdadeiramente na unidade do Espírito. Paulo nos ensina isso. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Está lá no verso 2, capítulo 2, verso 3. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Está lá no verso 14. Então não podemos nos regozijar no Senhor se não estamos falando com outro irmão na igreja. Como? Como que eu posso vivenciar o Salmo 133 na minha vida se em algum momento eu não estou falando com um irmão na igreja? Na hora que o pastor ou o irmão do louvor fala assim, esse momento é de confraternização, vá até o irmão, aperte a mão, fale uma palavra abençoadora para ele, fala, seja bem-vindo no nome de Jesus, Jesus te ama, eu te amo também. E você pula aquela pessoa no banco, você não vai. Então como eu vou me regozijar, me alegrar no Senhor se eu não faço isso com o meu irmão? Dê uma lida lá em 1 João. Na carta de João, toda, primeira carta de João, primeira epístola de João. Você vai entender o que eu estou falando. Como que eu vou me alegrar no Senhor se eu, em determinados momentos do meu serviço de culto, que culto é vida, é diário, mas existe aquele momento que nós estamos juntos cultuando o Senhor, eu não tenho esse relacionamento com o meu irmão. Eu nutro no coração um sentimento ruim por ele. Então, sem dúvida nenhuma, a maior necessidade que a igreja tem na sua vivência está lá no verso 27. Está assim, acima de tudo, por modo digno do evangelho. O quê? Viver. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Só podemos viver do modo digno desse evangelho quando eu tenho essa comunhão com meu irmão. Não tem como eu falar que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. Não tem como. Se algum dia, meu querido irmão, minha querida irmã,
achou isso, está errado. Não tem como. Deus me salvou, então eu vou viver a minha vida e cada um vive a sua. Não. Deus me salvou, mas me salvou para viver em comunidade, viver junto. Somos uma família. Não podemos esquecer que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, temos outros irmãos. Não podemos nos esquecer. Eu não sou filho único. Eu tenho meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Então devemos viver bem em família. Depois dessa pequena introdução, vamos ver agora do verso 27 até ao verso 4 do capítulo 2. As tensões que Paulo percebeu no meio da igreja, na igreja de Filipos. Quais foram essas tensões que Paulo conseguiu enxergar mesmo estando preso? Epafrodito foi lá, ele era uma das lideranças, um dos líderes da igreja lá de Filipos. Ele vai levar uma oferta para Paulo. Tá? Nós vimos isso mais à frente, vamos falar sobre isso, sobre a questão que ele fica doente. Mas ele é o mensageiro da igreja para Paulo e de Paulo para a igreja, para saber como que Paulo está. Irmão Epafrodito, leve essa oferta para o nosso irmão Paulo, para o pastor Paulo, vai lá. Diga que nós estamos bem e queremos notícias dele. Epafrodito sai de Filipos e vai até Paulo. Alguns estudiosos dizem que ele está preso em Roma. É onde escreve Efésios, Filipenses e Colossenses. Ele vai até lá, leva uma oferta. Depois que ele leva essa oferta, ele fica doente. Mas ele vai até lá e relata para Paulo tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Porque esse era o papel, ele era o mensageiro. Ele levava, no bom sentido, ele era o leve e traz. Porque ele levava notícias da igreja e trazia notícias para a igreja. Então, Epafrodito leva e fala para Paulo tudo o que aconteceu. Então, Paulo, através da narrativa de Epafrodito, ele tem uma noção do que estava acontecendo. Então, ele sabia as tensões que a igreja estava passando. Então, a partir do verso 27 ao verso 30, nós podemos observar que existia oposição de fora. Existia oposição de fora. Você quer entender esse contexto? Ao término desse estudo, vai lá no primeiro estudo, de 3 semanas atrás, do dia 4 a dia 5 de junho. Vai lá, que você vai entender o contexto da carta. Vai ver que existia uma perseguição. Uma perseguição à igreja. Filipos era uma colônia romana, e a colônia romana era uma Roma em miniatura. Então, tudo que tinha em Roma, tinha na sua colônia. Então, existia essa perseguição à igreja. Então, ele percebe que há oposição de fora. E ele diz assim, ó, que em nada estáis intimidados pelos adversários. Olha o que ele diz. Então, aquele que perseguia todos os crentes, ele acaba se tornando o mais perseguido de todos, assim como as igrejas que ele fundou. Repare nas cartas que todas as igrejas que Paulo plantava eram igrejas perseguidas. Então podemos imaginar como que essa igreja de Filipos teve de enfrentar tanta oposição do inimigo. Tanta oposição. Então Paulo ele começa a lembrar aos irmãos que para enfrentar o inimigo lá fora, todos os membros precisam ficar bem unidos. Todos precisam ficar bem unidos. Por isso que ele fala aqui no verso 27, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não conseguimos enxergar um exército vitorioso com soldados espalhados. Naquela mesma época, quando um exército ia atacar, existiam blocos. E um grande exemplo é o exército romano, que era muito bem organizado.
Você já deve ter visto em algum filme de época como o exército romano era organizado. Então, eles ficavam juntos para resistir ao inimigo. Enquanto eles ficavam juntos para resistir aos inimigos, saíam outras tropas unidas para atacar pelos flancos, pelas laterais. E assim chegava a vitória. Os soldados não chegavam e falavam assim, ó, turma, cada um por si, vamos matar todo mundo. Não saía assim. Eles estavam unidos. E eles tinham um sentimento de família. Eu te protejo e você me protege. Podemos ver isso nas Forças Armadas. Quem já passou pelas Forças Armadas, pelos fuzileiros navais, entende o que estou falando. É um sentimento de família. Você faz parte de mim, eu tenho que te proteger. E eu confio a minha vida a você, porque eu sei que você vai me proteger. Olha a profundidade. Olha a profundidade disso. Só nesses exemplos que eu dei, extra Bíblia. Paulo, ele fala sobre isso. Que devemos estar unidos para combater os de fora. Como que nós iremos combater as perseguições se nós estamos desunidos? Se a nossa união, a nossa comunhão está arranhada. Como? Como? Então, muitas vezes, a própria igreja fica tão dividida que ela acaba não tendo força para combater os inimigos externos. Combatendo os inimigos externos, não estou falando dos inimigos governo, não estou falando nada disso. Temos um inimigo, que é o diabo, Satanás. O papel dele é destruir a igreja. Só que o Senhor Jesus falou que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Nunca. Jesus que fala isso, Jesus não mente. Mas precisamos estar unidos para que a igreja ela seja forte e ela combata o inimigo. Que ela combata os inimigos que perseguem a igreja. Estamos nos finais dos tempos. Estamos nos finais dos tempos. E a gente, às vezes, cai numa ilusão de que Jesus não vai voltar, de que isso são coisas que estão escritas há muito tempo e nunca aconteceram, não vai acontecer na minha época. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pode não ser agora para mim, mas pode ser para o meu filho e para o meu neto ou neta. Devemos acordar, despertar, porque Jesus está voltando. E no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E esse amor que se esfria é o amor que causa essa divisão na igreja. Paulo enxerga isso. E ele fala que eles devem ter um só espírito, uma só alma, lutar juntos pelo mesmo propósito. Então Paulo enxerga, do verso 27 ao verso 30, que existia oposições de fora. E agora, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, ele percebe que o problema não era só fora, também era dentro, porque existia carnalidade dentro da igreja. Carnalidade dentro da igreja. E ele, no verso 3, ele fala assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo ou vanglória. E a gente pode ter um exemplo disso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao verso 4. Que diz assim, ó, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Aí depois ele fala, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo. Existia essa divisão na igreja de Corinto. Então existem aqueles que querem tomar a frente, mas não na frente de chegar e segurar. Não, te ajudo a carregar esse fardo. Mas não. Mas no objetivo da vanglória. Porque eu fiz. Porque eu sou a pessoa certa.
enquanto que o único nome que tem que prevalecer na igreja do Senhor é o nome de Jesus Cristo, e nós iremos falar mais à frente sobre esse nome. É o nome de Jesus. Não é o nome do pastor, do conselho, dos diáconos, do irmão A, B ou C. É o nome de Jesus. Por isso que Paulo fala isso. Porque o Senhor, ele é o cabeça. Aí se você for lá em 3 João, terceira carta de João, você vai ver que existia um camarada chamado Diótrefes. É o dever de casa. Eu passei a primeira carta de João e agora a terceira carta de João. Você vai ver que existia um camarada chamado Diótrefes. O que ele causou na igreja? Às vezes, existem muitos Diótrefes dentro da igreja. Às vezes, nós somos Diótrefes dentro da igreja. Lembra que eu falei no início que nós devemos olhar para a palavra e não olhar, e quando olhar, falar assim: ó, isso daqui cabe para A, para B, para C. Não. A palavra está falando para mim, falando para você. Muitas vezes, temos virado Diótrefes dentro da igreja. Temos feito desse grupo que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Às vezes assumimos situações na igreja, trabalho na igreja, mas por vanglória. Será que temos agido assim? Será que temos vivido assim? Já não basta a oposição de fora, agora existe a carnalidade de dentro. E essas atitudes afetam a harmonia do corpo de Cristo. Mas qual é a solução para essa atitude? Está lá no verso 1, que diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então, a solução: alguma exortação em Cristo. Estar em Cristo é estar em comunhão com o irmão. Não só com Cristo, mas também com o irmão. Alguma consolação de amor. Temos que sempre nos lembrar que o amor de Deus que é derramado nos nossos corações é o amor que nos une como irmãos. Que nos une como irmãos. Alguma comunhão do Espírito. Aqui está falando sobre um só Espírito. Você quer entender que Espírito é esse? Leia lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vai ver que é o Espírito de união. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito é um só, devemos ser um só. E o mais interessante é que ele fala no final do verso 1, entranhados afetos e misericórdias. Olha só, entranhados, entranhas. Entranhas, lá de dentro. Aquele afeto que vem de dentro, que é verdadeiro, não tem como ser um afeto fingido. Lá no íntimo do ser, tem que haver esse afeto, essa misericórdia. Tem que haver o esforço para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Temos que lutar para acabar com essa carnalidade que sutilmente entra no seio da igreja. No verso 2, vemos quais são os resultados. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Paulo está falando que ele vai estar alegre, que a sua alegria vai estar completa por causa apenas de 4 fatores. Primeiro fator, que ele vai saber que a igreja está pensando a mesma coisa. Pensar a mesma coisa. A pior coisa que tem é você puxar para um lado e outras pessoas puxarem para o outro. Eu estou falando de qualquer ajuntamento social. No seu trabalho, seja na faculdade, em um trabalho de grupo, em que o professor dá um determinado assunto e reúne 4 pessoas num grupo. 2 querem pegar esse assunto e levar para uma área e outros querem levar para outra área. E ninguém chega no acordo.
e o prazo vai chegando perto e ninguém entrega o trabalho. Talvez você já tenha passado por isso. Ou na família. Você reúne com a família e fala, ó, temos que vender esse carro já está velho, está dando problema, temos que comprar um carro novo. Temos gastado muito dinheiro com esse carro. O dinheiro que nós gastamos com esse carro dá para pagar a parcela de um novo. E metade fala que não quer, e metade fala que quer. E o tempo vai passando, o dinheiro vai se gastando e não se investe em algo novo. E existe a bênção de pensar a mesma coisa. Então Paulo diz que a sua alegria vai estar completa por causa de, sabe que a igreja deve e vai pensar a mesma coisa, de que a igreja vai ter o mesmo amor, de que os irmãos vão ficar unidos de alma e de que eles vão ter o mesmo sentimento, aquele que houve em Cristo Jesus. Então Paulo falou, completar a minha alegria. Como? Pensando na mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma e tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha que bênção. Aprendizado para nós no dia de hoje. Então Paulo, primeiramente, ele percebeu as tensões que estavam acontecendo na igreja de Filipos, oposição de fora e carnalidade vindo de dentro da igreja. Então não tem como resistir à oposição de fora se dentro não tinha essa união. E agora, do verso 5 ao verso 11 do capítulo 2, vamos ver que Paulo ele pega o exemplo de Cristo para ilustrar como deve ser a nossa atitude. Não existe exemplo melhor do que Cristo Jesus. Não existe outro parâmetro. Paulo chega ao ponto de falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Será que nós poderíamos falar isso ou podemos falar isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo pega o exemplo de Cristo e ele mostra esse exemplo de como nós devemos ser. Então Paulo mostra o que Cristo fez quando ele deixou a glória do céu e se encarnou entre nós, que a teologia chama de humilhação e exaltação. Então, que exemplo de humildade! Jesus ele não exigiu os seus direitos, ele poderia muito bem falar, eu não vou, eu sou o rei soberano, vou fazer o que nessa terra? Não decidiram pecar, arque com as consequências. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas não. Ele mostrou humildade. Ele não exigiu seus direitos. Olha só o contraste. Em forma de Deus, forma de Deus para forma de servo. Notou a diferença? Forma de Deus, o Senhor, para a forma de quê? De servo, escravo, doulos. Não só isso, ele se esvaziou. Não só isso, ele foi obediente até a morte. Olha o que Cristo fez, olha o exemplo que Paulo está nos dando. Ele estava na posição de Deus e passou para a posição de escravo. Foi uma mudança radical. Isso aconteceu por causa de quê? Da própria decisão de Cristo. Foi ele que de livre vontade se humilhou. Olha só. Foi Cristo que de livre vontade se humilhou. Então nós vimos que ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, ele tornou-se semelhante a homens, se humilhou, foi obediente até a morte. Mas que morte é essa? Morte de cruz. Então ele saiu do trono e foi para a morte mais terrível da época, que era considerado maldição, que é a morte de cruz, a pior forma de morte. Em outras transmissões eu falei sobre isso.
que a morte de cruz era a pior morte, era tão cruel que os romanos logo depois pararam de crucificar, porque eles perceberam a crueldade dessa pena. Mas Cristo, ele se esvaziou, ele desceu, se humilhou, se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele também se exaltou. Vimos agora essa humilhação do verso 6 ao verso 8. E agora, do verso 9 ao verso 11, a exaltação do Filho do Homem. E diz que Deus o exaltou sobremaneira. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha só. O nome que está acima de todo o nome. E diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E o nome não foi o nome de Cristo. Não foi o nome do Messias, do Emanuel. Mas o nome de Jesus. E graças a Deus que um dia irão se dobrar todo o joelho. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ninguém irá fugir desse dia. Ninguém irá fugir desse dia. Grandes e pequenos, reis e vassalos, todos estarão diante do trono. Dobrarão seus joelhos e confessarão com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. E quando Paulo fala isso, ele espera um resultado. Quando ele mostra, ele fala da igreja, mostra o que estava acontecendo. Quando ele fala do exemplo de Cristo, ele está esperando o resultado da igreja. Nós podemos ver do verso 12 ao verso 18. Ele fala sobre os atritos que existiam na igreja. Ele mostra a necessidade de se manterem unidos. Paulo dá o exemplo de Cristo, que não exigiu seus direitos, mas se humilhou, tornou-se como escravo. Então Paulo faz um apelo a respeito do comportamento dos cristãos em Filipos. Ele fala sobre um progresso espiritual, do verso 12 ao verso 13. Então, como evangélico, a gente tem uma dificuldade tremenda em entender bem a questão de obras e fé, porque tem muita gente que acha que obras salvam. As obras salvam. Temos a dificuldade de entender entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ah, porque nós somos salvos, sempre salvos, não precisamos pregar. Porque Deus já tem os eleitos dele. Esse é o exemplo entre a dificuldade que temos de entender entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Então o verso 12 diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Não significa que nós não somos salvos ou que nós ajudamos na nossa salvação. Então, tem um exemplo mais à frente de que uma pessoa que, como posso dizer, está estudando medicina. Ela faz a medicina, ela termina todo o curso de medicina, mas não faz residência. Teoricamente, ela já é médica. Mas se não passar pela residência, não pode exercer a medicina. É igualzinho, somos salvos. Mas devemos desenvolver essa salvação durante a nossa vida. Como? Através das obras. Mas não para que sejamos salvos, mas porque nós já somos salvos. Essa é a diferença. A nossa obra, ela é reflexo da nossa salvação. E muitas pessoas invertem, acham que você precisa fazer obras para que você possa ser salvo. Para que Deus possa olhar no dia e fale assim, mostre-me suas mãos. E você vai colocar a mão assim e vai ter bastante obras. Aí não, você tem muita obra, venha. Não, a obra é reflexo da salvação, é consequência da salvação.
praticamos obras porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Aquele que é salvo não consegue ficar parado. Não consegue ficar parado. Mas essa é a dificuldade. Então existe um progresso espiritual. Devemos trabalhar. Somos salvos, mas somos salvos para trabalhar. Para levar os efeitos dessa nossa salvação para a nossa vida diária. Devemos desenvolver na nossa vida prática aquilo que Deus já está fazendo em nós. Porque de fato é Deus quem está trabalhando em nós. Deus trabalha em nós. Como? Fortalecendo a nossa salvação, a nossa fé. Por isso que Paulo fala que não deve existir orgulho, vanglória no meio da igreja. Porque o homem não faz nada. Sempre é Deus que faz operando nele. Todo o processo da nossa vida cristã, o primeiro passo é de Deus. Sempre. Então não deve ter lugar para orgulho, para vaidade, para vanglória. Porque toda a glória, toda a honra sempre é ao nome do Senhor Jesus. Somos apenas instrumentos. E do mesmo jeito que ele me usa, que ele te usa, ele pode usar outro. Ele pode usar outro. Uma vez eu ouvi isso na minha adolescência. Um professor de escola dominical, um ótimo professor, em uma das suas lições ele falou sobre isso. Ele perguntou para os adolescentes: vocês já acham que são insubstituíveis na obra do Senhor? Se você cruzar os braços e falar que não quer evangelizar, Deus vai colocar outra pessoa no teu lugar. Porque a obra dele não para. Você não é exclusivo. E é verdade. A obra de Deus não para. A obra de Deus vai prosseguir. Eu estando ou não estando. Você estando ou não estando. Quantos passam por nossas igrejas? Hoje não estão mais, estão em outras denominações e outras igrejas. Quantos já foram para o Senhor, já foram para a glória, e o trabalho não parou, continuou. O trabalho do Senhor é dinâmico, a obra do Senhor é dinâmica. Por isso não deve existir vanglória, vaidade, orgulho. Devemos ficar alegres, porque Deus, na sua misericórdia e por sua graça, Ele nos usou. Só por isso devemos estar alegres e não bater no peito, falar eu faço, eu fiz, porque não fizemos nada. Deus que operou através de nós. Olha a profundidade desse progresso espiritual. E Paulo, ele começa no verso 14 ao verso 18, falar sobre um testemunho. Ele fala assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mas isso não existe nas igrejas da face da terra. Só nas igrejas fora da nossa galáxia. Murmuração e contendas. Então, no Brasil não existe, no mundo não existe. Tá bom? Brincadeira da parte. Será que Paulo, ele quando fala isso, sem murmurações e nem contendas, ele está pensando no povo de Israel no deserto? Que nunca estavam satisfeitos? Sempre reclamavam. Deu uma caída na internet, mas já voltou. O povo de Israel sempre reclamavam de tudo. Eles reclamavam que faltava carne, que faltava água, queriam cebola, sempre reclamavam. Deus sempre dava e eles reclamavam. Será que Paulo, quando fala isso, estava pensando nesse povo? Infelizmente, existem pessoas assim no nosso meio, nas nossas igrejas, que sempre reclamam de tudo. Reclamam do pastor, reclamam dos presbíteros, dos diáconos, da escola bíblica dominical, reclamam do louvor, reclamam de tudo. Que a luz hoje está forte, que a água hoje está gelada, o ar-condicionado está gelado, que os irmãos abriram a janela e desligaram o ar-condicionado que agora está quente. Existem essas pessoas. Mas não só na igreja. Qualquer âmbito social existe.
Talvez você lembre de alguém assim no seu trabalho, na sua família, na roda de amigos. Então, Paulo, ele diz que essa atitude, ela afeta o nosso testemunho. Afeta o nosso testemunho. Porque as pessoas que começam a reclamar, outras pessoas olham e falam assim, essa pessoa não é crente, não é cristã? Está falando mal assim? Eu nunca vou querer ser igual, querer ser crente por causa disso. Talvez você também já tenha escutado histórias assim. Então Paulo fala do nosso testemunho. Nós já vivemos num contexto assim. Contexto em que o povo reclama de tudo, reclama do governo, do salário, da crise econômica, da saúde, reclama de tudo. Em nenhum momento estou fazendo crítica, está positivo ou está negativo. Eu estou neutro. Mas o que tem de gente reclamando e sempre reclamou, independente de governo A, B ou C, nós já vivemos no meio de uma geração corrompida, corrupta, que só vive reclamando. Então as pessoas querem ver dentro dos nossos arraiais pessoas diferentes. O ímpio nunca vai entrar na igreja querendo ver que os irmãos falam mal dos irmãos, os irmãos falam mal do pastor, os irmãos falam mal de A, falam mal de B, falam mal do louvor, falam mal da denominação. Não, eles querem encontrar pessoas que têm um testemunho fiel, um testemunho de transformação. É isso que o mundo requer de nós. Esse testemunho. Devemos ser esse testemunho. Se não somos, devemos ser. Para a glória do Senhor. E agora, partindo para o final, do verso 19 ao verso 30, Paulo ele fala dos exemplos humanos que estavam com ele. Então, para ilustrar essa comunhão, essa alegria com quem nós vivenciamos, Paulo pensa logo em dois homens que podiam ilustrar essa verdade que ele estava pregando, estava ensinando. Ele pensa em Timóteo, que estava enviando de volta a eles, e lembra de Epafrodito, que ficou doente, mas estava voltando também para eles, conforme nós lemos aqui. Então ele fala em Timóteo. Timóteo era aquela pessoa que tinha uma preocupação total com o bem-estar dos irmãos. Podemos ver lá do verso 19 ao verso 24 do capítulo 2. Timóteo tinha essa preocupação total com o bem-estar dos irmãos. Paulo tinha esperança da sua libertação. Parece que o veredito que ele estava esperando estava para ser dado. É tanto que ele fala que queria estar novamente, mas agora liberto. Mas Paulo queria enviar alguém imediatamente com essa notícia. Podemos ver lá no verso 23. Este com efeito é quem espera enviar tão logo tenha visto a minha situação. Que situação é essa? O veredito sobre a sua prisão. E qual a pessoa de confiança para Paulo, para essa tarefa? Era Timóteo. Porque Timóteo tinha um coração pastoral. Tinha um coração que se preocupava com os seus irmãos. Tanto que ele fala, cuide dos vossos interesses. Está lá no verso 20, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Paulo está falando que Timóteo não tinha preocupação com o interesse próprio. Timóteo não se preocupava com ele, se preocupava com os irmãos. É o que eu sempre falo, era um amor altruísta. Que amor é esse? O amor doador, que pensa no meu próximo. Eu sou consequência. O que me satisfaz é meu irmão estar satisfeito. E Paulo fala que Timóteo era esse. Timóteo era aquele que cuidava dos interesses dos irmãos. E o valor de Timóteo era conhecido por todos. Ele fala sobre Epafrodito.
do verso 25 ao verso 30. Ele fala que Epafrodito tinha um serviço de sacrifício para o Senhor, sacrificial. Paulo provavelmente enviou esta carta pelas mãos de Epafrodito. Lembra que eu disse no início desse estudo que Epafrodito era liderança na igreja de Filipos? Então a igreja separou Epafrodito para levar uma oferta para Paulo. Paulo escreve essa carta e manda pelas mãos de Epafrodito para ler na igreja. Então ele é enviado a Paulo como uma oferta, mas também como uma oferta dada pela igreja em Filipos. Ele foi um grande ajudador de Paulo. Só que ele ficou gravemente ferido, podemos ver lá no verso 27, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, o Epafrodito fica gravemente ferido, e Paulo fala que ele chegou às portas da morte. Olha como ele ficou doente. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida em favor de Paulo. Olha só, o amor de Epafrodito, a preocupação de Epafrodito com Paulo. Não é porque era Paulo. Epafrodito só fez isso porque era Paulo. Paulo é o maior dos missionários, dos pregadores. Não. Ele fez isso por causa do amor altruísta. Do mesmo modo que Timóteo não pensava nos seus interesses, mas nos interesses dos irmãos, Epafrodito, ele também pensava no próximo. Então ele ficou doente ao ponto de se dispor a dar a própria vida em favor de Paulo. Mas o texto diz que Deus, porém, se compadeceu dele. Paulo, quando reenvia Epafrodito, envia de volta, ele teve alguns objetivos. O primeiro objetivo era para satisfazer o próprio desejo de Epafrodito, que ele quis voltar, para quê? Para aliviar a preocupação dos irmãos com a saúde dele. A igreja ficou preocupada com Epafrodito. Podemos ver no verso 28. A igreja ficou super preocupada com Epafrodito. Então, Epafrodito, meu irmão, meu querido, volte para aliviar a preocupação dos irmãos, que os irmãos não vão sossegar enquanto não vê-lo no seio da igreja. Hoje em dia é fácil, né? A gente manda um áudio, faz uma ligação por vídeo, tem mensagem à vontade. Naquela época não tinha. Então os irmãos ficavam apreensivos, porque não sabiam o que estava acontecendo. Paulo fala, volta, porque eu vejo que você também está preocupado com a igreja. E a igreja, ao te ver, vai ficar com o coração aliviado. Esse foi o primeiro objetivo. Outro objetivo, ainda no verso 28, diz para dar alegria à igreja em Filipos com a volta dele. Epafrodito era a liderança e a igreja amava Epafrodito. A igreja não ia ficar apenas satisfeita, aliviada de saber que ele estava bem, mas porque ele retornou para casa. E o último objetivo, para agradecer aos irmãos pela oferta enviada. Mas, pastor, não está escrito isso aqui. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4. Mais à frente a gente vai chegar nesse capítulo. Verso 10. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olha só. Paulo, ele agradece aos irmãos pelo carinho com que ele era tratado. Paulo estava preso em Roma. Na primeira lição, nós falamos sobre isso. Paulo ficava preso com 2 soldados de uma guarda de elite romana. Eram os soldados que mais ganhavam, que ganhavam bem, ganhavam melhor, porque eles eram tidos como uma força de elite que fazia somente a guarda política, presos políticos. Paulo era considerado preso político por causa da sua influência. Ele estava preso e a igreja em nenhum momento esqueceu dele. A igreja sempre mandava suprimentos para ele, ofertas.
Então Paulo agradeceu. Ele manda de volta para Afrodito para mostrar que ele estava bem, que a sua saúde estava boa, para que a igreja ficasse alegre com a volta dele, e também para agradecer pelo carinho, pelo cuidado que a igreja tinha com Paulo. Será que nós podemos, após a breve reflexão aqui, será que nós temos alguém que nós podemos falar cooperador e companheiro de luta? Assim como Paulo disse de Timóteo, Epafrodito. Interessante que Paulo fala, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Companheiro de lutas. Epafrodito estava no lado dele nos momentos difíceis, não nos momentos fáceis, bons. Estava nos momentos difíceis. Será que nós temos alguém de quem nós podemos chamar assim, cooperador e companheiro de lutas? Mais profundamente, vou fazer essa pergunta. Será que nós podemos ser chamados de cooperador e companheiro de lutas? Será que alguém pode fazer isso conosco? Olhar para mim, olhar para você e dizer: Pastor Ubirajara, Pastor Ubira, irmão A, irmão B, meu companheiro de lutas, cooperador. Será que nós podemos ser chamados assim? Será que, olhando para Afrodito, será que estamos prontos a dar a nossa própria vida, a vida pela obra do Senhor? Será por isso que nós devemos ter essa alegria? Alegria com quem nós vivenciamos o nosso Evangelho no seio da nossa igreja. Nós vimos que a igreja de Filipos não era a igreja perfeita, assim como a nossa também não é, como a sua não é. Por quê? Ela é feita de homens e mulheres, pecadores, que necessitam da misericórdia e da graça de Deus constantemente. Nenhuma igreja perfeita. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Só quando estivermos na glória com o Senhor. Mas será que nós podemos ter essa característica de Timóteo ou de Epafrodito? Ou será que o nosso exemplo tem sido o exemplo dos irmãos que estavam dentro da igreja com carnalidade, com vanglória, com orgulho? Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido o seu exemplo na casa do Senhor? Quando o ímpio entrar na nossa igreja, o que ele verá em nós? Ao olhar para mim e para você, o que ele vai ver? Que possamos ser como Timóteo e Epafrodito, pecadores, homens falhos, mas que tinham um coração no Senhor, que pensavam sempre nos seus irmãos, pensavam nos interesses dos irmãos, não nos nossos próprios interesses. Que a gente possa usar o exemplo de Cristo, que tinha toda a prerrogativa de querer exigir os seus direitos. Eu sou Deus soberano, mas não. Ele se esvaziou, se humilhou na forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte mais terrível de todas, a morte de cruz. Mas depois ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho se dobrará um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
ter o exemplo de Cristo, de humildade, de servo. Ele era Senhor, se tornou servo, para que a gente possa aprender com ele, que devemos ser servos uns dos outros. Que o Senhor, assim, continue falando ao seu coração. Que essa lição de hoje, esse estudo de hoje, produza frutos para louvor da glória do nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai, não existe exemplo melhor do que o exemplo de Cristo Jesus, que se esvaziou, desceu da glória, se esvaziou, assumiu a forma de homem, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Exemplo esse que nos ensina que devemos ser servos uns dos outros. E muitas vezes, ó Pai, nós queremos ser senhores, queremos ser dominadores dos nossos irmãos. A Tua palavra nos ensina que devemos ser servos uns dos outros. E o servo é aquele que não tem vontade. Assim como Timóteo foi bem exemplificado nessa lição, que não pensava nos seus próprios interesses, mas nos interesses dos seus irmãos. Que possamos ser assim também, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, Pai, toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência e nos dá, Pai, em nome de Jesus, um coração de servo. Um coração humilde. Um coração que reconheça não que nós somos maiores que os nossos irmãos, que somos mais importantes que eles, mas que eles são mais importantes que eu. Que a gente possa ter na nossa vida o exemplo de Epafrodito, que se preocupou com Paulo ao ponto de se dispor da sua própria vida em favor de Paulo. Que a gente possa ter um coração, Pai, que se dispõe, caso seja até de dar a nossa própria vida em favor dos nossos irmãos. Tudo isso se resume a um coração servo, Pai. A um coração que sai de foco para que o irmão entre, Senhor. Dá-nos um coração humilde em nome de Jesus. A Tua igreja sobre a terra necessita, Pai, de corações servos. O mundo precisa ver que dentro da sua igreja existem pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que tem o exemplo de Cristo como prioridade. Que nós possamos, ó Pai, ser essa testemunha sobre a terra. Que nas nossas igrejas, ó Pai, haja comunhão, haja perdão. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ama a Tua igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar cada irmão que participou desta transmissão, desse estudo. Cada irmão, Pai, que tem participado de todas as transmissões nesse período de distanciamento social. O Senhor continue abençoando aos seus familiares. Te peço que o Senhor seja, Pai, cuidador da vida de cada um, livrando, Pai, de toda a doença, de todo o mal. Assim eu oro, com o coração grato, no nome que está acima de todo nome. Nome esse a qual todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No nome santo e poderoso de Cristo Jesus, assim eu oro. Amém. Agradeço a você que esteve conosco nesse estudo bíblico. Que o Senhor te dê um restante de dia abençoado. E amanhã teremos a nossa devocional às 20 horas. Uma devocional rápida. No máximo 7 minutos, 10 minutos. Mas que tem sido edificante para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.